Boa noite, quem está chegando para a live. Muito boa noite. A nossa live de medição de energia. E hoje o oráculo é o baralho cigano. Hoje eu trouxe para vocês o baralho cigano como mensagem para o dia de amanhã, né? Então, vamos aí começar. Meu nome é Silvana Barbosa. Eu sou professora. Sou consultora em numerologia cabalista há 38 anos. Sou Rosa Cruz e alquimista. E hoje trouxe para vocês, né, para ajudar. Domingo nós medimos aí a cor, né, da semana. Ontem nós trabalhamos com o cristal da semana. E hoje a gente vai trabalhar com a mensagem, né, que é o baralho cigano, que é a mensagem para amanhã. Então, quem está acostumado com a live, né, já está acostumado. Deixa aí seu nome e sua data de nascimento para a gente começar a fazer os trabalhos. Lembrando que, embora eu trabalhe com a radiestesia, né? Porque eu também sou terapeuta holística, embora eu tenha um dom para a radiestesia não é a minha fonte de renda, tá? Eu sou consultora em numerologia cabalista há 38 anos. A radiestesia é só um instrumento de ajuda que eu trago para a pessoa que me procura para fazer um mapa e que me procura para conversar. Então, eu ajudo as pessoas com a radiestesia e com as outras técnicas que eu conheço. Afinal de contas, eu sou terapeuta também, né? Ajudo com a aromaterapia, ajudo com a cromoterapia, com as outras técnicas. Mas o meu trabalho é a numerologia cabalista. Se você deseja ter o seu mapa de numerologia, entender como funciona a sua vida, o mecanismo que roda atrás de você inconsciente, me procure para fazer o seu mapa de numerologia cabalística, aproveitando o início do ano e a programação de 2025, que já começou já em janeiro. Cada um tem a sua programação própria, né? Isso vai depender do conjunto do seu nome com a sua data de nascimento. Então, nós temos que ter essa programação. Então, as pessoas afortunadas, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo alto, grandes empresários, né? Pessoas que trabalham com dinheiro, pessoas ricas, artistas, nenhum deles fica sem a numerologia, porque eles sabem que a numerologia é um ponto de apoio para a nossa vida, né? É a chave para a gente conseguir aquilo que a gente deseja. Então, quem quiser fazer o mapa é só printar a tela, meu telefone está fixado, ou então vai ali na minha bio, link lá, clica lá, no WhatsApp, fale comigo. Assim que eu terminar aqui, eu converso e passo todas as informações. Lembrando que o meu trabalho é diferenciado e eu dou uma oportunidade para o cliente fazer o seu mapa através do pagamento. E uma outra coisa também, quem faz o mapa comigo, seja ele familiar, para tirar os karmas da família, seja ele de casal, para consertar um casamento, seja ele infantil, leva junto o mapa de numerologia empresarial, tá? Para quem tem empresa. Então vamos lá, vamos ver se alguém já deixou aqui o seu nome e a sua data de nascimento. Por enquanto não. Então, enquanto não deixar, eu vou falando aqui sobre esse maravilhoso instrumento de autoconhecimento, de autocura e de abertura de caminho, que é a numerologia cabalista, né? Que faz com que uma determinada cultura seja a cultura mais próspera do planeta. Lucivânia Soares. Vamos lá começar com a Lucivânia Soares. Lucivânia, você nasceu no mesmo dia que eu. Que maravilha, que dia maravilhoso. Lucivânia Soares. Eu também sou ariana, do dia 17 de abril. 17 de abril de 1986. Só que você tem a idade do meu filho, né? Do meu filho do meio. Bora, pêndulo. Peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Lucivânia Soares, nascida em 17 de abril de 1986. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Lucivânia Soares, nascida em 17 de 4 de 1986. A Lucivânia está numa vibração de desejo, né? Essa vibração de desejo é uma vibração onde a maioria das pessoas está. É uma vibração baixa, tá? De 125 Hz. É uma vibração que precisa trabalhar, porque o aceitável, para a gente começar a trocar com Deus, trocar com o universo, né? A gente tem que ter uma vibração acima de 250, para a gente começar a fazer essa troca.
Porque assim, quanto maior a sua frequência vibratória, maior é a sua abertura de consciência. Então, não adianta você ficar repetindo coisas, até porque o universo, ele não conversa contigo através do teu idioma. Ele não entende português, inglês, espanhol, alemão, ele não entende italiano, ele não entende nada disso. Ele conversa contigo por intermédio dos teus sentimentos, tá? Das tuas emoções. Então, é aí que ele troca contigo. E isso é uma coisa que você precisa elevar a sua frequência. E quando você eleva a sua frequência, você está elevando o seu nível de consciência. Você começa a abrir o seu nível de consciência. Por isso a numerologia ela é imprescindível, porque ela ajuda você a abrir o seu nível de consciência. Porque o nível de consciência se abre com estudo, com entendimento, né? Você vai estudando e sabe aquele tipo assim, a ficha caiu, a ficha cai, o seu nível de consciência eleva. Então eu gosto muito de contar uma história que aconteceu na época que eu dava aula, que eu sou professora, né? E eu tinha uma colega na faculdade que o marido dela tinha ido embora de casa. Foi embora de casa. O casamento, ela achava que aquele casamento ia ser para toda a vida. Ela tinha um filho com ele, né? E aí ele simplesmente conheceu uma mulher, meteu o pé e foi embora, largou ela sozinha. Ela atazanava a paciência da gente dentro da sala dos professores. Sabe? Porque o tempo ia passando, no início a gente deu o acolhimento e tudo, abraçou, mas, cara, 1 ano ela continuava falando do cara, 2 anos ela continuava, a mulher do cara lá engravidou, ele se separou, se divorciou, a mulher engravidou e ela continuava falando do cara, ela passou 6 anos falando daquele relacionamento. Ela não conseguia, a fila do cara já tinha andado e ela não conseguia sair do lugar. E a gente mandou ela para o psicólogo, ninguém aguentava mais, a ponto dela chegar, a gente chegava cedo na sala dos professores, e quando ela chegava, cada um saía para uma porta, porque ninguém aguentava mais escutar. E eu dizia para ela, cara, para de seguir o cara pelo Facebook, exclui isso, o cara não tem nada, ele é o pai de seus filhos. E aí ela mandava os filhos para lá, e ficava o tempo inteiro argumentando, questionando os filhos, uma coisa assim horrível. E aí ela foi para a psicóloga, ela ficou uns 5, 6 anos nesse ritmo. Até que um dia ela chegou na sala dos professores, juntou todo mundo e pediu milhões de desculpas. Não é? Por quê? Porque a ficha caiu. 6 anos depois a ficha caiu. A fila do cara já estava andando, o cara já tinha 2 filhos com a mulher lá do outro lado e ela continuava empacada, feito mula ali, naquela situação. Então, a gente precisa elevar o nosso nível de consciência. Então, quando ela conseguiu se libertar daquilo ali, o nível de consciência dela subiu. Evidentemente, gente, que para que o nosso nível de consciência mude, a gente precisa ter responsabilidade na vida. Você não consegue fazer uma coisa sem que a responsabilidade, sem que você não assuma a responsabilidade. Então, quando você começa a mudar a sua postura diante do mundo, por exemplo, esses dias eu vi uma coisa, a gente vê, né, como é que a sociedade ela é hipócrita. Uma imundície que largaram no Réveillon do Rio de Janeiro, no Réveillon do Brasil, né, no Réveillon lá fora. E essa gente hipócrita vai para a internet falar em salvar o planeta e não consegue recolher sequer o lixo que joga na praia. É garrafa no chão, uma imundície danada. Então vocês percebam que aquilo ali está ligado ao nível de consciência. A pessoa fala, por isso é que o universo, ele não escuta o que você diz. Ele olha o seu comportamento, ele olha as suas emoções. É dali que ele tira o parâmetro. Não adianta você falar, né? Então, pessoas que vão hipócritas para a rede social, falar de salvar o planeta e agredir pessoas pela internet que estão fazendo qualquer coisa, e a imundícia está lá, a pessoa lá tirando, largando o lixo, largando o rastro dela para trás, né? No mundo inteiro. Nova York eu fiquei impressionada de ver. Bom, se bem que Nova York sempre foi imundo mesmo, uma imundície lá danada, uma fedentina danada, aquilo lá fede, né? Já me disseram que aquilo fede. Eu nunca tive vontade de sair do meu país, gastar dinheiro em país dos outros, mas eu vou te dizer, cara, a gente vê o nível de consciência da pessoa. Então não adianta a pessoa, ela precisa crescer, o nível de consciência dela precisa se expandir para que a energia dela mude. E isso requer exatamente o que eu falei agora, mudança de parâmetro, mudança de postura, uma mudança de olhar
para o mundo de uma forma diferente. Então vamos ver aí para a Lucivânia Soares, a carta que saiu para ela. A carta do baralho de tarô é a carta do jardim. Do baralho de tarô não, do baralho cigano, né? A carta do jardim. Não sei onde foi parar o troço aqui, mas está em algum lugar. Vamos ver aqui a carta que saiu para ela, qual é a mensagem, né? Que saiu para a Lucivânia, a mensagem da carta para amanhã, né? Participe de atividades sociais e valorize o tempo em comunidade. Então essa carta ela fala disso, né? Essa carta fala de beleza, de harmonia, que é encontrada na natureza e nos espaços livres, né? É uma carta de sinal positivo, né? De que a interação social e a participação em atividades comunitárias trarão alegria e satisfação. Vamos lá ver se tem mais alguém, né? Tem aqui uma que não deixou. Elaine, preciso do seu nome todo e da sua data de nascimento. Eu tô olhando aqui, eu travei aqui, tô olhando uma. Flávia, boa noite. Tô olhando um a um. Esse negócio aqui é muito ruim. Silvana, boa noite. Gratidão, muito obrigada. De nada, Lucivânia. Peço que vocês me deem um coraçãozinho, né, para que eu possa salvar a live. Elaine, passa a tua data de nascimento de novo. Elaine Cristina Alves Galvão. Gente, eu anoto o nome de vocês, não é para nada não, tá? Elaine Cristina. É porque às vezes a pessoa, tem gente que larga o nome aqui e vai embora. E vai para outro lugar. E aí volta daqui a um tempo e começa, 31/12 de 1970. E aí a pessoa vai lá para o outro lado e aí começa toda hora a perguntar a mesma coisa. Então eu já olho aqui e já falo, né? Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Elaine Cristina Alves Galvão, nascida em 30 de dezembro de 1994. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Elaine Cristina Alves Galvão, nascida em 30 de dezembro de 1994. Elaine Cristina Alves Galvão, nascida em 30 de dezembro de 1970. Então, Elaine, aqui está me passando uma energia de raiva. Então, quando caem essas energias assim, eu gosto de explicar para o cliente o seguinte: nós temos, devido à nossa limitação de consciência, nós temos de 4 a 5% de consciente. Então, nós vivemos num mundo onde 95% nosso é inconsciente. Então, a gente não sabe de nada que acontece com a gente, porque o nosso nível de consciência está atrelado aos 5 sentidos que são falhos. Tá certo? A gente não pode confiar nos 5 sentidos que são falhos. Então, por isso que a numerologia, ele é um estudo de apoio, para dizer para a gente quem somos nós, porque a gente não lembra, a gente não sabe, não é? E muitas das vezes, esses sentimentos que a radiestesia pontua aqui, que eu estou pontuando com a radiestesia, são sentimentos inconscientes de problemas do passado que as pessoas trazem. Então, tem muita gente que traz questões do passado. Eu, quando for conversar com o cliente para agendar o mapa, muita gente diz: eu tenho medo que eu não sei de onde vem. Eu tenho uma consciência culpada desde que eu me entendo como gente, que eu não sei de onde vem. E essas questões, elas precisam ser resolvidas dentro da gente se a gente quer uma vida melhor, porque elas se transformam em crenças limitantes. Então, a crença limitante, ela é uma barreira que impede de você conseguir conquistar o que deseja. E a gente só consegue pular essa barreira, transpor essa barreira, conhecendo essas crenças limitantes, sabendo de onde elas vêm, para que a gente possa trabalhar isso. Senão, você vai ficar uma encarnação inteira presa, amarrada a isso aí. Então, muitas das vezes, às vezes a gente não passou um dia bem, às vezes a gente brigou com alguém no trabalho, brigou com alguém em casa, se dispôs com o filho, se dispôs com o vizinho, no condomínio, tá? Mas muitas das vezes, essas vibrações, elas são inconscientes. Então, a pessoa pensa que ela está bem, mas na verdade ela está trazendo esses embrólios inconscientes dentro dela, que faz com que ela não consiga sair da onde ela está.
Por isso que pontuar a energia é muito importante, né? Medir a energia, porque é através da energia baixa que a gente, como é que se diz, que a nossa imunidade cai. Lembra na época da PAN, né? Lembra naquela época onde a gente teve aí, o governo prendeu as pessoas dentro de casa? E aí o que ocorreu com isso, não é? Ocorreu que as pessoas ficaram em frente à televisão sendo contaminadas por quê? Pelo medo, pela frequência do medo. E muita gente foi embora por causa disso. Muita gente foi embora por conta de que embarcou nessa frequência. Muita gente pegou a tal da parada lá e foi pro saco por conta do medo. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que entra pelos nossos 5 sentidos. Fica só me vigiando, né? Estou falando, né? Sirlene Pereira. Cinco. Eu acho que não vem mais não, hein? Eu acho que não vem mais não. Pela hora. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Sirlene Pereira, nascida em 5 de fevereiro de 1994, à luz da escala de Hawkins. Em que nível vibracional se encontra nesse momento Sirlene Pereira, nascida em 5 de fevereiro de 1994. A Sirlene está na vibração de desejo. Sim, Elane, depois eu corrigi, tá? 31/12/70. Essa vibração de desejo é a vibração do ego, não é? É aquela vibração onde trafegam os vícios. Então, vício de bebida, vício de comida, vício de sexo, vício de drogas, de cigarro, tá tudo ali na mesma frequência. E aí o que acontece? Quando a gente vibra nessas frequências, nós estamos suscetíveis a isso aí. Então, de repente, acontece alguma coisa com a gente leva um golpe da vida. E aonde que as pessoas vão desafogar as mágoas? Às vezes na bebida, no cigarro, numa droga, não é? Então, por isso que é importante a gente estar sempre policiando isso, né? Que é pra gente não cair, né, nessas energias. Então, por isso a importância da gente estar trabalhando o tempo inteiro a essa energia, né? E a carta que saiu para Sirlene foi essa carta, né, do amor. A carta, o baralho cigano que saiu para ela, né? Vamos ver aqui. Essa carta, ela fala, né? Siga o seu coração e não tenha medo de expressar os seus sentimentos, né? Então, essas mensagens, às vezes, existem algumas questões na vida da gente durante o dia, né? Às vezes a gente pede alguma resposta e essas mensagens, elas surgem assim. Vamos lá, Silvana Leal. Deus usa as pessoas o tempo inteiro, né? O tempo inteiro ela tá usando as pessoas para falar com a gente, né? Para nos responder. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Silvana Leal, nascida em 6 de fevereiro de 1977. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Silvana Leal, nascida em 6 de fevereiro de 1977. Aqui o que me aparece é a vibração de orgulho. Essa vibração, Silvana, é uma vibração de autossabotagem. O tempo inteiro você acaba se sabotando por conta disso. E essa frequência é uma frequência de 175 Hz, é uma frequência baixa também, como eu disse. O aceitável, quando você começa ao nível de consciência a melhorar, é de 250 para cima, né? Que você começa a ter condição. O que eu estou querendo dizer com isso? Entendam o seguinte: 1% de pessoas comandam a humanidade.
Esses 1%, eles fazem uso de tudo que é tipo de conhecimento que você possa imaginar. Numerologia, astrologia, tudo que você possa imaginar, eles usam. Cromoterapia, radiestesia, todo conhecimento que está disponível. São pessoas que têm um conhecimento místico, esotérico, muito grande, mas que infelizmente usa aquilo para o mal. É a escolha de cada um, né? Você está aqui na vida, a sua vida é um roteiro. Quando você faz o seu mapa de numerologia, você vê isso. A sua vida, ela é um roteiro, não é? Tá ali direitinho, você olha direitinho, vê a sua vida ali correndo feito um roteiro. E essas pessoas, e a única escolha que nós temos é entre o bem e o mal. E essas pessoas, pela própria ganância, né, elas usam esse conhecimento para o mal, não é? Então, 1% da população comanda o mundo. 5% vendem a sua alma, 4%, na verdade, vendem a sua alma para esses 1%. Quem são esses 4%? Mídia, artista, muitos profissionais liberais, não é? Que vendem a sua alma, né? Que cumprem ipsis literis a agenda desses 1%. Para quê? Para não deixar que os 5% que são despertos, eu me considero no rol dos 5% despertos, não deixe que esses 5% acorde os 90% que estão pastando no gado. Não é? Que são aquelas pessoas que não têm a mínima noção do que estão fazendo aqui. São pessoas comandadas o tempo inteiro pela Matrix. Então a gente tem que entender isso. A gente precisa do conhecimento para se salvar. Agora, o que você vai fazer com conhecimento é problema seu. Então, eu sou uma pessoa que desde 20 anos eu estudo. Eu sou Rosa Cruz, sou kardecista, eu sou uma coxa de retalho, sou professora, tenho 3 formações universitárias, estudei tudo que é tipo de religião, estudo até hoje, leio tudo que me dão, estudo tudo que aparece, porque eu uso esses conhecimentos não só a meu favor, como a favor do meu cliente que está fazendo o trabalho comigo, né? Eu vou auxiliando o cliente através desses conhecimentos, porque você faz uso do conhecimento do lado que você quiser, a escolha é sua. Esses 1% eles utilizam para o mal. Eles utilizam para o mal. Então eles ficam o tempo inteiro cerceando a humanidade, fazendo que a humanidade continue dentro da caverna de Platão. Entendeu? Fazendo com que a humanidade trabalhe no cérebro reptiliano, que não use o neocórtex para pensar. Então a pessoa fica o tempo inteiro reduzida ali ao cérebro reptiliano, com as várias histórias que são contadas para elas. Porque o fato de você ter um conhecimento esotérico, místico, exotérico, né, significa também você saber o que é verdade e o que não é. O que é manipulável e o que não é. Porque nem tudo você pode consumir, nem tudo é verdadeiro. Exatamente porque esses 4%, eles trabalham para isso. Para enganar você, para ludibriar você, para distrair você com várias conversas fiadas. Então a gente tem que, até em livro mesmo, a gente tem que saber o que a gente lê. Porque muitos autores, escritores, novelistas, são todos pagos por essa turma dos 1% para deixar esses 90% ali no pasto sem que eles se rebelem. Então, a gente precisa do conhecimento para nossa proteção. Hélio Couto, ele diz isso muito bem, né? E eu falo também. A nossa única proteção é a nossa, como é que eu vou te dizer? A abertura de consciência. O nível alto de consciência é a nossa única proteção. Não tem outra coisa. E para Silvana, né? Para encerrar aqui a Silvana, a gente tem aí a carta do navio, né? Vamos ver o que diz aí a carta do navio. Gente, eu trabalho com todo tipo de conhecimento, tá? Só que é tanta coisa para decorar e eu não perco tempo com essas coisas, porque o meu trabalho mesmo é com a numerologia cabalista. Esse trabalho, sim, eu dedico 100% à minha vida, tá? E essa carta, ela fala, né? Busque a paz interior e promova a harmonia ao seu redor. Então, eu não perco tempo decorando essas coisas, até porque não vivo disso, né? Valquíria, eu preciso que você me diga seu nome todo, tá, Valquíria? Porque um nome só não dá, porque a radiestesia,
ela precisa do seu nome todo, porque existem várias valquírias no mundo que nasceram no seu dia, inclusive, né? Então vamos lá. Silvana Barbosa Leal, já li. Dorcelina dos Santos, preciso da sua data de nascimento. Gente, é o nome de solteira e a data de nascimento, tá? Ana Cláudia Machado. Ana Cláudia Machado traz um probleminha na sua data de nascimento. Nada que não possa ser resolvido, mas precisa ser entendido para que você não perca dinheiro, né? E entenda também alguns sentimentos que você traz inconsciente dentro de você. Algumas vontades, alguns sentimentos que precisam tomar cuidado. Pêndulo. Então, o dia que você quiser, me procure para fazer o seu mapa de numerologia, para que você, provavelmente, você deve ter começado a trabalhar muito cedo. E quando a gente fala trabalho, nem sempre o trabalho é remunerado, né? Eu estou falando responsabilidade muito cedo por conta dessa questão. Pêndulo. Peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Ana Cláudia Machado, nascida em 13 de maio de 1988. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Ana Cláudia Machado, nascida em 13 de maio de 1988, também é a mesma vibração de desejo que é a vibração da maioria, né? A vibração do ter, do ego, né? De poder comprar, de poder possuir. Eu trabalho, mas eu quero gastar meu dinheiro com os prazeres da vida. Então, essa vibração do desejo, que é uma vibração de 125 Hz, ela está muito ligada à questão dos prazeres, né? Eu gasto meu dinheiro todo com os prazeres da vida. E a carta que saiu para ela é a carta do cavaleiro, né? Então, vamos lá ver o que o cavaleiro está dizendo aí para Ana Cláudia, né? E quando puder, Ana Cláudia, faça seu mapa, que é para você ter um entendimento maior da sua vida. Esse é um momento de agir e seguir em frente, né? Então, se você tem alguma dúvida, né? Essa carta, ela sugere, né, um movimento propício para agir, né? A tomada de iniciativas e seguir em frente com seus planos e projetos. Vamos lá. Lenita Antunes Ferreira. (29/8/1964). Vamos lá. Pêndulo. Peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Lenita Antunes Ferreira, nascida em 29 de agosto de 1964. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Lenita Antunes Ferreira, nascida em 29 de agosto de 1964. Aqui está me pontuando também, Lenita, uma vibração de raiva, né? Uma vibração de raiva, de repente, Dorcélia dos Santos, de repente, 21/10/1976. De repente, você brigou com alguém, se dispôs com alguém, ou essa vibração, ela está rodando inconsciente dentro de você, né? A carta que saiu é a carta da estrela, né? Uma carta da estrela no baralho de tarô. Essa carta é muito importante, né? No baralho cigano eu não sei direito, não lembro direito a vibração dela. Porque eu, como disse, eu não perco tempo decorando coisas que eu não trabalho com isso, né? Então ela tá mandando, a carta manda você seguir sua intuição e se conectar com a espiritualidade, né? Para que você possa entender alguns pontos na sua vida. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Dorcélia dos Santos, nascida em 21 de outubro de 1976. A nível da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Dorcélia dos Santos, nascida em 21 de outubro de 1976, também numa vibração de raiva. Igualmente na mesma vibração de raiva, que pode ser consciente ou inconsciente, né? De repente se dispôs com alguma coisa não saiu do jeito que você queria, e isso continua rodando dentro de você. E é uma carta que fala do tesouro, né? Uma carta de tesouro. Vamos ver aí o que essa carta significa. A carta do tesouro.
Vamos ver que mensagem é que pode simbolizar essa carta, né? Acredito que deva ser uma carta boa, né? Conselho, busque crescimento financeiro, sem perder os seus valores. Essa carta indica que pode haver um foco excessivo na busca por riquezas materiais, levando ao apego e à dependência dos bens para a felicidade e segurança. O tesouro, muitas vezes, é um lembrete para buscar equilíbrio entre as necessidades materiais e os valores espirituais, reconhecendo que a verdadeira riqueza reside na paz interior, nas relações e no propósito de vida. Em algumas leituras, né, ele pode indicar interesse e falta de sentimento. E é verdade, né? Conhecimento não significa sabedoria. Então não adianta uma pessoa ter uma parede de diplomas se ela não consegue trazer aquele conhecimento para dentro dela e exercer a sua vida com sabedoria, né? Então eu sempre costumo dizer para as pessoas, vai lá passar uma semana na casa dessas pessoas para você ver quem elas são, né? Mário Celso Paula. Mário Celso Paula. Eu acho que é isso, né? Fica difícil quando o nome não está escrito, né? Vamos lá, pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Mário Celso Paula, nascida em 23 de fevereiro de 1971. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Mário Celso Paula, nascida em 23 de fevereiro de 1971, igualmente numa vibração de raiva. A mesma vibração, né? A terceira vibração de raiva seguida aqui. A vibração que, como eu disse, que pode ser consciente ou não. E a carta que saiu foi a carta do tempo. A carta que saiu para ele foi a carta do tempo, né? Vamos ver aí a carta do tempo, o que significa, né? Lembrando que nós temos de 4 a 5% do consciente, é impossível que os nossos pensamentos, que a gente consiga identificar, né, todos os nossos sentimentos devido a essa grande limitação de consciência que nós temos. 95% nosso é inconsciente, né? Então o conselho dessa carta é aprender a ser paciente, porque tudo acontece no seu tempo certo, né? Essa carta sugere um período para refletir sobre o passado, né? Valorizar o presente e confiar no futuro. Essa carta indica que as questões em foco requerem tempo de se desenvolver e amadurecer. O tempo destaca a importância de reconhecer e respeitar os ciclos naturais da vida. Então, é uma carta que fala, né, que tem que aguardar o tempo, né? Tudo no tempo certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual o valor para a numerologia cabalística? Então, linda, eu não tenho condições de falar sobre valores aqui nessa plataforma porque eles me colocam no shadow ban. Eu sempre peço para as pessoas me deixarem mensagem no WhatsApp. O meu mapa, ele tem um preço bastante honesto, né? Bem abaixo da tabela, e as pessoas não fazem se elas não quiserem, porque eu dou toda a oportunidade da pessoa pagar, tá certo? E é um mapa extenso, né? Que tem quase 94 folhas. Ele vem junto com um acerto de assinatura, que é aquilo que os artistas procuram para fome e sucesso, né? Eu já acerto a assinatura do cliente mediante os problemas que eles trazem, né? Eu equilibro essa assinatura mediante o problema que é trazido no nome e o problema que é trazido na sua data de nascimento. Então eu já acerto essa assinatura e vem junto com a consultoria, e como nós estamos no início do ano, vem junto com a programação de 2025. E também, se você fizer o seu mapa e tiver uma empresa, o mapa empresarial vem de graça, tá? Mas eu necessito que você me deixe mensagem no meu WhatsApp. Peraí só um pouquinho, gente. Eu tô esperando uma encomenda. Não sei do que se trata, não. Eu tô esperando uma encomenda que não chegou, né? E então eu não sei do que se trata. Então eu não tenho condições de passar esse valor. Então eu peço que a pessoa me procure pelo WhatsApp, deixe mensagem pelo WhatsApp para mim, que lá eu passo todas as informações que vocês quiserem. Inclusive, existem alguns áudios de clientes, né, que me deixam
para ser compartilhados, para que vocês tenham ideia do que é o meu trabalho, de como ele funciona, né? De como é essa troca, essa interação que eu tenho com o cliente através desse maravilhoso instrumento de autoconhecimento, de autocura e de abertura de caminho. Mas eu peço que você me deixe lá uma mensagem para que eu possa te responder, porque por aqui, infelizmente, eu não posso falar sobre isso, que senão eu caio no Shadowban. Geni Aparecida Arcanjo de Almeida, 0501 de 1962. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Geni Aparecida Arcanjo de Almeida, nascida em 5 de janeiro de 1962. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Geni Aparecida Arcanjo de Almeida, nascida em 5 de janeiro de 1962. Opa, também numa vibração de raiva. Nossa, a gente está aí numa sequência de raiva, né? E às vezes alguma coisa, né? Que a pessoa não tá legal, não gostou, né? E isso está mexendo com o interior dela. E às vezes, muitas das vezes, pode ser um sentimento inconsciente, né? E a carta que saiu para ela foi a carta dos pássaros. Que fala, né, da sua comunicação ser clara, né, e valorizar as conversas que sejam realmente verdadeiras, né? Essa carta ela destaca a importância de se expressar e compartilhar pensamentos e sentimentos com os outros, né? Pássaros nos lembram a necessidade de manter linhas de comunicação abertas e de prestar atenção às mensagens que recebemos e transmitimos. É um sinal de que a interação e o diálogo são essenciais para resolver os problemas e fortalecer com isso os relacionamentos, né? Então, em alguns casos, essa carta ela pode se simbolizar relacionamento ou intriga e fofoca, tá? Uma pessoa metida em intriga e fofoca. Vamos lá, Mário Celso de Paula, já li. Tânia Maria de Souza, eu acho que eu já li também, se não me falha a memória. Não. A Tânia também está sempre aqui. Tânia Maria, obrigada, tá, Tânia? De Souza, 16/8/1968. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Tânia Maria de Souza, nascida em 16 de agosto de 1968. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Tânia Maria de Souza, nascida em 16 de agosto de 1968, e é uma vibração de medo. Continua nessa vibração hoje de medo, né? Não sei as outras, mas essa está apontando vibração de medo, que é uma vibração de 100 Hz, é muito baixa, tá? E essa vibração é uma vibração de doença, ela está no mesmo padrão vibratório de doença, né? E a carta que saiu para ela foi a carta da montanha. Então vamos ver qual é a mensagem destinada do oráculo, né? Para a Tânia, né? Vamos ver aí a mensagem. Enfrente os desafios com coragem e determinação. Olha aí, sabe? A gente falando do medo, né? Essa carta indica que, embora os obstáculos possam parecer importantes, eles podem ser superados com o esforço e com a persistência, não é? A montanha também destaca a importância de manter uma visão clara e foco nos objetivos, mesmo quando as dificuldades parecerem intransponíveis, né? Então pode ser aí a resposta do seu medo. É um lembrete de que os desafios são oportunidades para o crescimento e a vitória vem para aqueles que não desistem, não é? Então a mensagem aí para a Tânia, né? Trazendo aí uma tranquilidade para ela, né? Sabrina da Silva de Melo. (25/04/1978). Vamos lá. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional
de Sabrina da Silva de Melo, nascida em 25 de abril de 1978. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Sabrina da Silva de Melo, nascida em 25 de abril de 1978, numa vibração de desejo, Sabrina? Aquela vibração do material, do ego, né? Do comprar, dos vícios, das compulsividades. E a carta que saiu para ela foram os peixinhos, né? A carta do oráculo foi os peixes, né? Então vamos ver aí uma carta boa, a carta dos peixes, né? É uma carta boa, se não me falha a memória, né? Vamos ver. Valorize a abundância em sua vida e deixe-a fluir naturalmente, né? Ela destaca a importância de manter o fluxo equilibrado, tanto no dar quanto no receber, garantindo que a abundância continue a crescer. É um sinal positivo de que a prosperidade e o sucesso financeiro estão ao seu alcance. Essa carta também pode indicar um relacionamento que está crescendo e florescendo, trazendo alegria e contentamento para a sua vida, né? Geni Jali, né? Geni Aparecida. Geni deu a carta de raiva, né? A frequência da raiva. Isso aqui tem horas que me estressa esse. Tânia Maria Jali também. Elaine Maria do Rocio. Gnata. Elaine Maria do Rocio. Gnata. 0306 1957. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Elaine Maria do Rocio Gnata, nascida em 3 de junho de 1957. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Elaine Maria do Rocio Gnata, nascida em 3 de junho de 1957, também numa vibração de desejo, né? A vibração do desejo, a vibração dos vícios e compulsividades, né? A carta que saiu para ela, para Elaine, seria a carta da árvore, né? Vamos ver aí o que diz a carta da árvore para ela. Invista no seu crescimento pessoal e na sua saúde, né? Quando a carta da árvore aparece numa leitura, sugere um período de crescimento e fortalecimento em várias áreas da sua vida. É um sinal de que seus esforços estão criando raízes profundas e que levarão a um florescimento futuro. Essa carta também está ligada à saúde e bem-estar, indicando necessidade de cuidar do corpo e da sua mente. Além disso, a árvore pode simbolizar a ancestralidade e a conexão com os antepassados, lembrando-nos da importância de honrar nossas raízes e tradições. Em algumas leituras pode indicar que é necessário você amadurecer. E aí você vê qual é a que cai melhor para você dentro dos problemas que você está enfrentando, tá? Amadurecer é uma coisa importante, né? Muito importante que a nossa idade mental seja a nossa idade física, né? Pior coisa do mundo é você ter uma pessoa do seu lado, um homem do seu lado, né? Isso vale para a mulher também. Um homem do seu lado de 60 anos que se comporta como um adolescente, né? Que não tem um pingo de responsabilidade. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Fernanda Maria da Silva Faria, nascida em 13 de agosto de 1973. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Fernanda Maria da Silva Faria, nascida em 13 de agosto de 1973, também na vibração de desejo, do ego, de possuir, né? Vibração material. Lembrando que a Fernanda também traz um probleminha kármico que precisa ter um mapa para entender e para que ela perca menos dinheiro, tá? E a carta que saiu para ela foi a carta da Torre. Na verdade, a carta do farol, né? Eu entendo essa carta como a carta do farol. E fortaleça sua estrutura interna e esteja preparado para momentos de solidão. Tá certo?
Boa noite, Márcia. Então, eu preciso do nome todo, tá? Nome e data do nascimento. Márcia Regina Rodrigues Oliveira. Obrigada pelos coraçõezinhos, pelos likes. Peço que vocês compartilhem essa live para as pessoas que realmente precisam, né? Márcia Regina. Muita gente precisando de uma palavra de apoio, né? Rodrigues de Oliveira. Muita gente precisando de uma palavra de apoio. Muita gente passando por uma escuridão, né? Espiritual muito grande. E a gente pode ajudar compartilhando uma live, indicando para fazer um mapa. Muita gente me indica, né? Ah, uma amiga minha me indicou, me viu a necessidade, me indicou. Eu tenho terapeutas que trabalham comigo, que passam os clientes para mim, né? Até para que facilite depois o trabalho deles. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Márcia Regina Rodrigues de Oliveira, nascida em 1 de junho de 1972. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Márcia Regina Rodrigues de Oliveira, nascida em 1 de junho de 1972, também aqui na vibração de desejo, vibração do ego, vibração baixa, né? De 125 Hz. Vamos lá, a carta que saiu para ela, a carta da foice, né? Que no baralho de tarô significa mudanças, né? Vamos ver aqui nesse baralho, nesse oráculo que significa a foice, né? Tenha coragem para cortar aquilo que não serve mais. Tá certo? Então, ele fala de mudanças abruptas, né? Fala de finalização de ciclo, né? E início de um outro ciclo, destacando a importância de liberar o velho para dar espaço ao novo. E é um ano que nós estamos vivendo, né? Liberação de ciclo, finalização de ciclo, muito importante que a gente tenha o mapa de numerologia para nos auxiliar nesse momento, nesse ano, que vai ser um ano de dificuldades, principalmente para pessoas que são apegadas, tá? Daniela Mendes da Silva. Daniela precisa também fazer o seu mapa de numerologia para trabalhar esse probleminha kármico que você traz, tá? Para que você não perca mais dinheiro. Não nade e morra na praia. 14/12 de 1984. Tudo para a Nádia é mais difícil, né? Ela pode enriquecer, ela pode ter o dinheiro dela, mas ela precisa trabalhar mais do que a outra pessoa por conta disso aí, e precisa ver o que tem que liberar na vida dela, né? Para que ela não perca tanto dinheiro, para que as coisas sejam mais facilitadas para ela, digamos assim, né? Ela também deve ter começado a trabalhar muito cedo. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Daniela Mendes da Silva, nascida em 14 de dezembro de 1984, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Daniela Mendes da Silva, 14/12 de 1984. Aparece aqui uma vibração de medo para a Daniela, né? Não sei se ela tem que tomar alguma decisão, se ela está passando por algum problema de saúde, mas a carta que saiu para ela foi a carta do Sol, não é? Vamos ver qual é a mensagem aí do oráculo para ela em cima dessa carta do Sol. Aproveite a energia positiva e comemore o sucesso na sua vida. Essa carta destaca a importância de cultivar uma atitude otimista e de aproveitar as oportunidades que surgem. Além disso, pode simbolizar a criatividade e o brilho pessoal, sugerindo que é um momento de se expressar plenamente e de brilhar em todas as áreas da sua vida. É um sinal extremamente positivo e de que o sucesso e a felicidade estão ao seu alcance, né? Uma carta muito boa. Vamos lá. Milene Machado. Milene, será que eu já li da Milene? Não, não li. Milene Machado Pereira Freitas, 01/03 de 1972.
Vamos lá. Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar o nível vibracional de Milene Machado Pereira Freitas, nascida em 1 de março de 1972. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Milene Machado Pereira Freitas, nascida em 1 de março de 1972. Milene Machado Pereira Freitas, 1 de março de 1972. A Milena está aqui numa vibração de tristeza. Não sei o que pode ter acontecido, mas é uma vibração de tristeza. E essa vibração de tristeza é uma porta aberta para a depressão, né? Muito cuidado com essa vibração. E a carta que saiu para ela foi o trevo de 4 folhas, né? Vamos ver o que é que o trevo tem a dizer de positivo para a Milena, né? Já que ela está nessa vibração de tristeza e precisa de um estímulo, né? Para melhorar isso aí, porque a vibração de tristeza é uma vibração de 75 Hz. Então acredite na sua sorte e aproveite as oportunidades, né? Então essa carta ela representa a capacidade de aproveitar as oportunidades que surgem, por mais efêmeras que elas sejam. É um lembrete para manter atento às chaves que aparecem para cultivar uma atitude otimista. O trevo indica que, embora as boas sortes possam ser passageiras, elas são um indicativo de que o universo está conspirando a seu favor. Em algumas leituras pode indicar pequenos contratempos, né? E aí você tem que ver o que mais se encaixa com a sua vida, né? Vamos lá. O próximo aqui, Leila Rossella Santos Souto. Leila Rossella Santos Souto, 1908 de 1977. A Leila também, ela traz um probleminha kármico e precisa do mapa de numerologia para ajeitar, para ajustar, né? São pessoas muito competentes, que podem ser tudo que elas querem, mas tem um comportamento assim, uma hora tá com humor, outra hora tá com outro humor, né? E para que não perca dinheiro e amizades, precisa fazer um mapa de numerologia para entender da onde vem isso e o que fazer para resolver, tá? Pêndulo, peço permissão ao eu superior para adentrar no nível vibracional de Leila Rossella Santos Souza, nascida em 19 de agosto de 1977. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Leila Rossella Santos Souza, nascida em 19 de agosto de 1977. A Leila está numa vibração de medo. Não sei se ela tem que decidir alguma coisa, se ela está passando por algum problema de saúde, né? Se ela está com medo de alguma coisa, de tomar uma decisão, mas vamos ver aí a carta que aparece para Leila, é a carta dos livros, né? Então vamos lá ver no oráculo qual é a mensagem para ela nesse momento, né? Quem quiser fazer o mapa de numerologia, gente, me procure pelo WhatsApp, tá? É só printar a tela ou então vai lá na minha bio, me segue, por favor, compartilha a minha live e me deixa uma mensagem que eu passo o valor do meu trabalho para vocês, né? Um trabalho maravilhoso, de autocura, de autoconhecimento e principalmente de abertura de caminho. O conselho do livro, né, para Leila, ela fala, busque o conhecimento e esteja aberto a novos aprendizados, né? Essa carta ela pode simbolizar segredos e informações ocultas, sugerindo que é necessário procurar a verdade e esclarecer as suas dúvidas. Além disso, pode representar estudos, pesquisas, autoconhecimento e a busca contínua pelo crescimento intelectual. Olha aí, eu falando sobre o mapa, né? É um sinal de que o conhecimento adquirido agora será de grande valor no seu futuro. Olha, eu falando aí do estudo, né, da abertura. Então, a Márcia, ela está dizendo que fez, né, o trabalho, não sei se fez comigo, porque são tantas pessoas, e achei maravilhoso, né? Então, é um estudo muito importante para a nossa vida, se a gente quer crescer, se a gente quer melhorar a nossa vida. A gente tem que entender que não existe melhora na nossa vida estando na mesma posição, ficando no mesmo lugar. E as pessoas precisam entender que não existe ano novo, não é? O ano seu vai ser igual se você não mudar a sua postura diante da vida, se você não mudar a sua forma de agir. Então não existe ano novo, existe mudança de comportamento, né? Se você não mudar, e aliás existe um ditado norte-americano
Muito interessante, que parece até redundância, mas é verdade, né? Para mudar a sua vida, você precisa mudar a sua vida. Então, se você não muda a sua postura, a sua vida continua a mesma. Mônica dos Santos de Moura. A Mônica também tem um probleminha kármico, né? Que precisa ser resolvido, precisa ser entendido e resolvido para que ela não perca dinheiro. Mônica provavelmente começou a trabalhar muito cedo devido a essa questão, não é? E precisa entender alguns sentimentos que rodam dentro dela e as questões referentes a dinheiro para que ela perca o mínimo de dinheiro possível, né? Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Mônica dos Santos Moura, nascida em 13 de junho de 1969, à luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Mônica dos Santos de Moura, nascida em 13 de junho de 1969. A Mônica está numa vibração de orgulho, que é uma vibração de autossabotagem, né? Aquela vibração que a pessoa se autossabota o tempo inteiro e ela bota sempre a culpa no outro, né? Geralmente é assim que a pessoa faz, bota sempre a culpa no outro. Dificilmente ela tem um olhar para dentro, né? Então ela é uma vibração que te autossabota o tempo inteiro, tá certo? E vamos ver a carta que está aqui. Eu comentei sobre alguns casos aqui, pessoas que nascem no dia 13, pessoas que nascem no dia 14, pessoas que nascem no dia 16 ou no dia 19. São pessoas que possuem dívidas kármicas nos dias dos seus nascimentos, tá? Essas pessoas, essas questões, elas precisam ser entendidas em primeiro lugar para que a pessoa perceba por que algumas coisas na vida dela são bloqueadas. E ela tem condição de desbloquear. Na vida, a gente só não tem jeito para a morte, mas a gente só consegue desbloquear mediante o entendimento e sabendo, abrindo o mapa para ver o que precisa fazer para resolver, tá? E fora isso, você vai continuar patinando sempre no mesmo lugar. E a carta que saiu para ela foi a carta da serpente, né? Carta da serpente, a carta 7, né? Vamos lá, né? E fique atento às intenções ocultas e proteja-se, né? Então, cuidado com as pessoas ao seu redor. A serpente pode indicar uma fase de desejos intensos e tentações que precisam ser controladas. Embora essa carta pode parecer negativa, ela também nos ensina a oportunidade da sabedoria e da astúcia em situações complexas na nossa vida. É um chamado para usar a inteligência e a intuição para navegar por desafios com prudência. Em algumas leituras, pode indicar transformações e mudanças, né? E aí, como eu disse, a pessoa é que tem que olhar para isso e verificar, né, na vida dela qual o lado o lado melhor, né, da leitura. Tânia Maria de Jesus, 20/3/1964. Vamos lá. Pêndulo, peço permissão eu superior para adentrar o nível vibracional de Tânia Maria de Jesus, nascida em 20 de março de 1964. À luz da escala de Hawkins, em que nível vibracional se encontra nesse momento Tânia Maria de Jesus, nascida em 20 de março de 1964. Tânia Maria de Jesus, nascida em 20 de abril de 1964. Deixa eu bem olhar para a foto. Tânia Maria de Jesus, 20 de março de 1964. Aqui aparece uma vibração de tristeza, né? É uma vibração também que não é muito boa, né? Uma vibração que leva à depressão, né? Então precisa ser trabalhada. Vai cair a live, tá? E a mensagem para ela foi a do Riacho, que eu agora não tenho nem condição de ler, que vai cair a live. Então, quem quiser falar comigo a respeito de mapa de numerologia, é só deixar uma mensagenzinha no WhatsApp. Eu agora vou responder as pessoas que me